perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: que vos ordenou Moisés? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido ou casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, nós estamos meditando as leituras do domingo de número 27, não é? 27º domingo do tempo comum. Nós já estamos adiantados na nossa caminhada de tempo comum. Nós já sabemos que nós temos 34 domingos com esse título, Domingo do Tempo Comum. A cor é a verde. O tema principal é caminhar na esperança, mas caminhar na esperança com uma certeza absoluta no coração que Jesus caminha conosco pelas estradas da vida. E nesse final de semana, a liturgia vem nos apresentar o projeto de Deus para cada homem e para cada mulher, que não é outra coisa senão formar uma comunidade de amor. E na medida em que eu vou me deixando contagiar por esse amor, eu estou refletindo o amor de Deus no meio da sociedade. Gente, isso é muito importante. Se o mundo ainda não conhece o amor de Deus, parte da culpa é minha, que não consigo refletir o amor de Deus nas pequenas coisas da vida. Essa semana celebrávamos Santa Teresinha, que vinha nos dizer que nós vamos nos santificando nas pequenas coisas do dia a dia. A santidade não é projeto grande, não é a partir de obras grandes, mas de pequenas coisas. E Santa Teresinha dizia: um alfinete que cai no chão, e eu pego esse alfinete e coloco no lugar com amor, eu já estou me santificando. Para dizer que é nas pequenas coisas do dia a dia. E na medida em que eu vou me santificando, eu vou refletindo o amor de Deus no meio da sociedade. Eu não preciso andar com uma placa pendurada no pescoço: eu sou santo. Todos olham para a minha vida comprometida com o Evangelho e enxergam ali sinais de santidade. Sinal que eu estou me entregando a esse projeto de amor. Olhemos as 3 leituras que nos foram propostas hoje.
Primeira leitura tirada lá do livro do Gênesis, capítulo 2. O livro do Gênesis foi escrito mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, escrito na época do rei Salomão. Então ele é escrito num estilo muito popular, muito pitoresco, que nós não podemos olhar o livro do Gênesis como se o livro fosse uma reportagem de jornal. A finalidade do livro do Gênesis não é científica, não é histórica, mas é teológica. Então, mais do que ensinar como o mundo, como o homem foram criados, como o homem apareceu sobre a terra, o autor do livro quer nos mostrar que lá na origem da vida já estava Deus. Deus já estava nos esperando. E aí o texto que nós lemos hoje na primeira leitura se passa lá no jardim do Éden, no espaço onde Deus colocou o homem, onde Deus criou tudo. Mas Deus não estava satisfeito. Faltava alguém para partilhar a vida com o homem. Mas antes disso, Deus permite que o homem coloque o nome em tudo aquilo que Deus estava criando. Olha só a bondade de Deus. Cria tudo e permite que o homem coloque nome em cada coisa que foi criada. Mas isso também não foi suficiente para resolver o problema da solidão daquele homem. Então o que é que Deus faz? O homem não estava realizado completamente. E aí Deus precisa fazer uma nova intervenção. Primeiro, fazendo o homem adormecer. Depois, Deus faz uma cirurgia no homem e a partir daquela cirurgia, Ele cria a mulher. E ao criar a mulher, Deus entrega a mulher ao homem. Mas Deus não poderia ter feito a mulher sem precisar fazer o homem adormecer? Por que é que Deus precisou fazer o homem adormecer, para depois tirar um pedaço do homem e ali criar a mulher? Na cultura da época, Deus somente criava em segredo. Ninguém via Deus criando. Então ninguém poderia testemunhar esse momento misterioso. Então não restava outra coisa para o homem, senão contemplar a beleza daquilo que havia sido criado. E Deus cria uma companheira para o homem. E aí o autor continua, lá no versículo 24 da nossa primeira leitura, que nós podemos olhar juntos. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa, e eles serão uma só carne. Portanto, está muito claro que esse amor que une o homem e a mulher, ele vem de Deus. Ele não vem das coisas do mundo. Ele não vem das facilidades do mundo, vem de Deus. O amor está inscrito nesse projeto de Deus, que é querido, que é desejado por Deus. E aí a gente pode até destrinchar esse último versículo 24. Por isso o homem, sinal de maturidade, deixará, ou seja, vai deixar para trás o modelo de vida. Deixará o quê? Deixará seu pai e sua mãe, um modelo de família perfeito. E se unirá, ele vai construir uma nova família. Se unirá à sua esposa, ao seu complemento, à sua ajuda adequada. E eles serão uma só carne. Portanto, formarão uma comunidade que ninguém pode dividir. A segunda leitura que nós ouvimos, tirada da carta aos Hebreus, o capítulo 2. A primeira leitura foi escrita mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. A segunda leitura, 70 anos depois de Cristo. Pouco tempo antes da destruição do templo de Jerusalém. E qual é o objetivo do autor escrever essa segunda leitura? Não é outro senão
incentivar os ouvintes a vivenciarem a fé, a crescerem na fé. E aí o autor fala do mistério de Cristo, da sua encarnação, da sua paixão, da sua morte, da sua glorificação. Então todo o capítulo 2 da carta aos Hebreus será essa tentativa de afirmar a superioridade de Jesus em relação a tudo aquilo que foi criado. E o texto diz que a paixão e morte de Jesus era uma conveniência do projeto salvador de Deus. Versículo 10 da nossa segunda leitura. Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas, conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação por meio dos sofrimentos. O que é que esse trecho está dizendo, gente? Está dizendo que a paixão e morte de Jesus era do interesse de Deus. Mas por que Deus tinha interesse que o seu filho morresse? Qual é o objetivo desse Deus? Gente, não é outro senão formar ou fazer com que o homem cresça cada vez mais, até chegar a essa vida plena. Até chegar a essa, nós podemos chamar essa vida plena de céu. Até chegar ao céu. Para chegar ao céu nós precisamos crescer. Pode deixar a criança brincar, não tem problema, não pode deixar. Não vai me atrapalhar não. O que atrapalha é adulto conversando. Então, para chegar a essa vida plena, a essa vida em Deus, o homem precisa ir dando pequenos passos. Então não é outra coisa senão fazer com que o homem cresça cada vez mais. E para que esse homem chegue a esse fim, o que é que Deus lhes dá? Lhes dá Jesus como guia. Lhes dá Jesus como aquele que vai fazer com que o homem chegue ao céu. Portanto, não existe caminho para o céu que não passe por Jesus. Se tem gente oferecendo o céu sem Jesus, fujam desse céu, porque é o céu da boca da onça, não é o céu de Jesus. E para chegar ao céu passando por Jesus, eu também preciso ter a coragem de abraçar a cruz. Não se chega na Páscoa sem antes ter uma sexta-feira da paixão. Não se chega na vida luminosa, na luz da ressurreição, sem antes a escuridão das 3 horas da tarde da sexta-feira da paixão. Para dizer que não se chega ao céu sem dor, não se chega ao céu sem sofrimento, não se chega ao céu sem experimentar um pouco da cruz. Portanto, esse guia devia mostrar com sua vida, devia mostrar com o seu exemplo, que se chega a essa vida plena, cumprindo integralmente a vontade de Deus, fazendo da nossa vida um ato de amor, um ato de entrega. E a cruz foi o sinal máximo dessa vida de entrega. A cruz foi o sinal máximo dessa vida de doação. Morrendo por amor, Jesus nos ensinou como é que devemos viver o caminho para se chegar ao céu. E quando Jesus ressuscita, Ele nos liberta do medo da morte. E nos mostra que a morte não é o fim para aqueles que vivem a dinâmica do amor, mas é o começo. Ou seja, Jesus está dizendo assim: nós morremos para viver mais. Nós morremos para chegar ao céu. Aí nós podemos fazer uma longa reflexão sobre o que é a morte, Não, a morte física é essa que todos nós vamos experimentar. Uns vão primeiro, outros vão depois, mas a morte física todos vamos experimentar. É através da morte física que nós entramos no céu. Não se entra no céu vivo, mas
vivo na carne. Mas a morte espiritual, ela nunca acontece na nossa vida, quando nós nos aproximamos de Jesus. Depois a gente olha rapidamente o nosso evangelho de hoje, o capítulo 10 do evangelho de São Marcos, que nos mostra Jesus a caminho de Jerusalém. Não está escrito aí no comecinho, mas diz que ele estava além do Jordão. E além do Jordão, na geografia bíblica, era um território governado por Herodes Antipas. Esse Herodes é aquele Herodes que mandou cortar a cabeça de João Batista, porque João Batista falou para ele umas verdades. Então esse Herodes governava tudo aquilo que era além do Jordão. Então os fariseus percebem que Jesus pode ser colocado numa cilada naquele momento. E aí começam a fazer perguntas. Não estavam interessados naquilo que Jesus tinha para dizer, mas começam a fazer perguntas com o intuito de colocar Jesus contra Herodes. Então Jesus percebe a maldade dos fariseus, desses fanáticos, e a partir daquela pergunta, ele fala sobre o matrimônio, sobre o divórcio. Então, gente, na época de Jesus, esse tema, divórcio e casamento, era muito difícil de se falar. Primeiro porque a lei permitia o divórcio. Mas qual era o critério para se divorciar de uma mulher? Qual era o critério para se divorciar de um homem? O que a mulher precisava fazer para que eu pudesse despedi-la? O que o homem precisava fazer para que a mulher pudesse despedi-lo? Então não se tinha critérios bem claros sobre isso. E começou a inventar-se tanta coisa que o simples fato da mulher não saber cozinhar já era motivo do divórcio. Então precisava ter leis claras. E aí envolvem Jesus nessa confusão, nessa discussão. Então, dependendo da resposta de Jesus, ele iria arrumar uma confusão danada. Afinal de contas, ele estava no território de Herodes, aquele que abandonou a sua mulher para ficar junto com a cunhada. E aí João Batista foi lá e disse que ele estava em pecado. E aí o que aconteceu? Cortou a cabeça de João Batista. Então, dependendo da resposta de Jesus, a confusão estava armada. E aí Jesus também não responde. O que ele faz? Ele vem dizer que a relação entre o homem e a mulher, ela deve se enquadrar no projeto inicial de Deus, e não nas facilidades da lei. Ou seja, Jesus está dizendo assim: nós, quando casamos, nós precisamos nos enquadrar naquilo que de fato é o projeto de Deus, não nas conveniências do mundo. Até porque, hoje em dia, nós estamos vivendo os relacionamentos light. O que é um relacionamento light? A gente fica junto, se não der, vai cada um para um lado. Isso não está no projeto de Deus. Por isso tem esse tempo grande do namoro, do conhecer um ao outro. Porque depois que assumiu o compromisso, Deus vem dizer: uma vez que uniu, é para sempre. Ah, mas eu não deu certo. Existem casos que a igreja autoriza a separação, que é bem estudado, que a igreja entende. Se não deu certo, é porque ainda não estava nos planos de Deus. Então Jesus deixa muito claro que o relacionamento do homem com a mulher, ele precisa necessariamente se enquadrar naquilo que é desejo de Deus. Deus espera que o marido e a mulher, quando unidos pelo amor, formem uma comunidade que ninguém pode separar. Portanto, o divórcio, ele não está nos planos de Deus. E aí Jesus termina o evangelho falando das crianças, do acolher as crianças.
E aí dizia até que os discípulos começaram a ficar bravos com as crianças, empurrando as crianças para longe de Jesus. E aí Jesus vem dizer: deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Por que é que Jesus usa uma criança para falar que o reino de Deus é para aqueles que se parecem com crianças? Gente, parecer com criança não é ser infantil. Ser infantil é uma coisa, parecer com criança é outra. Tem muito adulto infantil que beira o ridículo. Uma infantilidade que não tem tamanho. Ser como criança é beber da transparência das crianças. É beber das verdades das crianças. Criança que não tem malícia no coração, que não tem maldade, que não está correndo atrás de privilégios. Elas se entregam confiantes nos braços do Pai e de lá esperam receber todo o amor. É por isso que criança é modelo de discípulo. Quem não se faz como uma delas não consegue acolher o reino de Deus, porque não confiam em Deus. Pede para uma criança de cima de um prédio de 10 andares pular, se o pai estiver lá embaixo com os braços abertos, para ver se ela não pula, porque ela confia. E assim precisa ser cada um de nós. Nós precisamos aprender a confiar mais em Deus. Não são as noites escuras que vão fazer não enxergar Deus me esperando, mas é a certeza que vai enchendo o meu coração. Se agora eu não consigo enxergar Deus porque os meus olhos estão cheios de lágrimas, Deus está ali me esperando. Antes da criação do mundo, Deus já estava nos esperando. Por isso vamos pedir essa graça nessa Eucaristia que nós estamos celebrando, que aprendamos a confiar mais em Deus, e nos momentos de solidão, nos momentos de incerteza, que nós olhemos para Deus como aquele Pai que sempre está nos esperando. Louvado seja nosso Senhor. Pai, em teu abraço nossa vida se refaz.